Ontem eu contei pra vocês que Ibrahimovic falou o seguinte sobre os jogadores da Argentina depois deles ganharem a Copa do Mundo. Messi ganhou tudo e será lembrado, mas o resto se comportou muito mal e isso daí não pode se respeitar. Eles não serão lembrados e nem vão ganhar mais nada. Então agora a Kun Agüero resolveu responder a Ibra e falou o seguinte em live: eu acho que você é o menos indicado para falar sobre quem se porta mal em campo. É muita ignorância você falar isso sobre nós. Falar que a Argentina nunca mais vai ganhar nada. Antes de se preocupar com a Argentina, você deveria se preocupar mais com o teu país, com a seleção da Suécia e seus jogadores que nem sequer estiveram nas últimas Copas do Mundo. Meus amigos, o Agüero, ó, mandou na lata. Quem que o Ibrahimovic pensa que é pra falar que os outros jogadores se comportaram mal, né? Ele falou isso em live ontem. Eu quero saber agora a tua opinião em relação a essa treta Agüero e Ibrahimovic. Será que teremos um novo capítulo? Será que o Ibra agora vai responder ao Kun Agüero? Ou então o sueco vai ficar quietinho na dele? Vocês concordam aí com o Agüero que o Ibra não tem moral nenhuma pra falar de quem se comporta mal em campo, né? Ou então em comemoração? Comenta aí, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal e nele eu vou te contar muita coisa importante, tá? Cristiano Ronaldo já teve a sua primeira eliminação lá na Arábia. Vou te falar sobre Vinícius Júnior, que ontem marcou o gol no Atlético de Madrid e o Real foi para as semifinais da Copa do Rei. Vou te contar sobre Léo Jardim, que é o novo goleiro do Vasco. João Gomes, a novela finalmente dele teve um fim e foi um final feliz pra ele, né? Vou te falar sobre Keylor Navas, Pedro Porro e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Finalmente a novela de João Gomes chegou ao fim e ele vai conseguir honrar o acordo que tinha com o Wolverhampton. Apesar do desejo do Flamengo em vender para o Lyon, o clube rubro-negro ontem acabou voltando atrás e cumpriu o acordo que tinha com o Wolves. 100% dos direitos econômicos do volante foram vendidos por 18,7 milhões de euros e ele ainda poderá render mais 1,5 milhão de euros em bônus ao longo do contrato, que será por 5 anos. Além disso, o Flamengo também fica com 10% de uma venda futura. João Gomes agora é esperado nos próximos dias lá na Inglaterra para fazer exames médicos e assinar contrato. Tudo indica que a sua estreia já deve acontecer no dia 11 de fevereiro. Olha, eu confesso que eu tô muito feliz pelo João Gomes, tá? Porque realmente ele desde o começo queria honrar o acordo com a equipe do Wolves, ele queria jogar na Inglaterra e agora a sua vontade prevaleceu, né? Apesar do Flamengo querer vendê-lo para John Textor lá para a equipe do Lyon. Então eu tô muito feliz aí pelo volante e eu espero que ele jogue muito pelo Wolverhampton. A equipe tá contratando muito bem nessa atual janela e promete aí para essa parte final de temporada, pelo menos subir um pouco na tabela lá da Premier League, né? Eles trouxeram alguns jogadores interessantes e eu acho que entre Lyon e Wolverhampton, a equipe da Inglaterra realmente foi a melhor escolha para João Gomes. O que tu achou sobre isso? Fala aí! Santos vai receber 24 milhões de reais por conta da ida de Cueva para o Pachuca do México. O clube ontem teve parecer favorável no julgamento realizado pelo CAS. O tribunal entendeu que o jogador não tinha razão para rescindir o contrato com o Santos de forma unilateral. Lembrando que o valor da indenização inicialmente era de 41 milhões, porém o CAS descontou cerca de 17 milhões correspondentes aos salários economizados pelo Santos com a saída do jogador. Além disso, 3 milhões foram abatidos referentes à diferença entre projeção salarial com o Pachuca e com o Santos. Então a dívida ficou em 21 milhões de reais e com juros acabou subindo para 24 milhões, que agora serão pagos à equipe do Santos. Léo Jardim foi anunciado ontem como 10º reforço do Vasco para a temporada e lá ele assinou um contrato até dezembro de 2025. O jogador foi comprado em definitivo junto ao Lille, porém os valores oficiais seguem sendo mantidos em sigilo. Léo Jardim chega para disputar a titularidade com Ivan, contratado junto ao Corinthians. Além dos dois, Maurício Barbieri ainda tem como opções Thiago Rodrigues, House e Alexander. Várias notícias sobre Papo Gomes podendo parar no Vasco surgiram nos últimos dias e ontem o diretor Paulo Brax tratou de colocar uma pedra no assunto ao falar o seguinte: fizemos uma abordagem há 20 dias atrás pelo Papo Gomes. Faz parte de uma movimentação de mercado amplo de sondagens de vários jogadores. Porém, não houve proposta oficial, não houve negociação. Não fomos para a mesa, nem com Sevilha e nem com Papo Gomes. Eu ainda falo que não existe possibilidade nenhuma do atleta vestir a camisa do Vasco. Cristiano Ronaldo mal chegou na Arábia e já teve a sua primeira eliminação como atleta do Al Nassr. Ontem foi dia de semifinal da Supercopa Saudita, onde eles enfrentaram o Al Ittihad, que venceu a partida por 3-1. Romarinho, ex-Corinthians, foi o grande destaque do jogo e inclusive levou o prêmio de melhor da partida. Ele marcou um dos gols e ainda deu assistências para os outros dois. Do lado do Al Nassr, quem balançou as redes foi Anderson Talisca. No final do jogo, né, quando o Cristiano Ronaldo e os companheiros estavam indo para o túnel da saída, né, aí a torcida do Al Ittihad
resolveu realmente provocar o CR7, né? Começaram a gritar Messi sem parar, meus amigos. Se liga no vídeo. O que vocês estão achando aí desse início de Cristiano Ronaldo lá na equipe do Al Nassr? Lembrando que na primeira partida dele, que não era oficial, né, naquele combinado junto com o Al Hilal contra o Paris Saint-Germain, o CR7 balançou as redes 2 vezes, mas em partidas oficiais já foram 2 e ele passou em branco nessas 2, tá? O que vocês estão achando aí desse início dele nessa caminhada lá pela Arábia, né? Você tá gostando? Ou será que CR7 vai flopar lá? O que vocês acham, hein? Comenta aí, tá? E aproveita e não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, ativa o sininho também, tá? Vou deixar na descrição o link do meu Insta, lá todos os dias tem notícias, transferências, quiz de futebol e muito mais, então vai lá me seguir. Vinícius Júnior vem sofrendo abusos raciais por parte dos torcedores rivais em pelo menos 3 ocasiões nesses últimos meses, e agora alguns torcedores do Atlético de Madrid colocaram um boneco com a camisa de Vinícius Júnior pendurado pelo pescoço numa ponte com a seguinte frase: Madrid odeia o Real. Isso aconteceu antes do clássico de ontem pelas quartas de final da Copa do Rei, e o jogador hoje já está conversando com o departamento jurídico do Real para ver o que pode ser feito. Javier Tebas, presidente da La Liga, soltou um comunicado falando que vai achar os autores do crime de ódio e colocá-los na cadeia. Vinícius evitou falar sobre o episódio antes do clássico, e na partida ele deu a sua resposta em campo. No jogo, Álvaro Morata abriu o placar no primeiro tempo, então Rodrigo empatou aos 79, levando a partida para a prorrogação. Benzema fez o segundo, e depois Vinícius Júnior deixou dele para o Real vencer por 3-1, garantindo assim a vaga na semifinal da Copa do Rei. O brasileiro dançou bastante na comemoração do gol e depois postou o seguinte nas redes sociais: Madrid só existe um, todos sabem. Nottingham Forest intensificou as conversas com Paris Saint-Germain para ter Keylor Navas, é o que informou Fabrício Romano. Inicialmente os franceses estavam querendo negociá-lo em definitivo, porém o Nottingham quer trazê-lo por empréstimo até o fim da temporada e agora dependem da decisão do Paris Saint-Germain se aceitam emprestá-lo ou se vão segurá-lo como reserva imediato de Donnarumma. Navas, por sua vez, quer ir embora do time francês e gostou bastante da ideia de jogar pela primeira vez a Premier League, porém depende agora da decisão do Paris Saint-Germain. Eu sinceramente espero que o PSG aceite liberar o Keylor Navas lá para a equipe do Nottingham Forest, lembrando que o goleiro Jim Henderson está lesionado e por isso que eles estão atrás de um outro goleiro, né? O Navas é um baita goleiro e a gente sabe que ele ainda tem muito para jogar, né? Lá no Paris Saint-Germain, infelizmente, é reserva do Donnarumma, mas no Nottingham, com certeza, seria uma baita contratação. Lembrando que algumas semanas atrás, né, o Al Nassr estava interessado, chegou a conversar com ele, mas não teve acordo, e depois o Al Nassr acabou acertando com Agustin Rossi. Vocês queriam aí que o Keylor Navas fosse lá para a Premier League defender o Nottingham Forest? Comenta aí! Tottenham finalmente conseguiu fechar junto ao Sporting a contratação de Pedro Porro e agora só falta acertar os últimos detalhes de como serão pagos os 45 milhões de euros referentes à multa rescisória. O jogador já tem tudo acertado com os Spurs para assinar um contrato até junho de 2027. Lembrando que essa grana não ficará toda com o time português, já que o Manchester City assegurou mais-valia de 30% quando vendeu para o Sporting. Então os Citizens devem levar cerca de 11 milhões de euros nessa transferência. Meus amigos, o Pedro Porro joga muita bola e quem assiste os jogos do Sporting vê que realmente ele é um baita lateral direito, tá? Eu tô bem curioso pra ver ele jogando na Premier League e eu acho que a escolha de jogar pelo Tottenham foi muito boa, foi bem interessante, tá? Lembrando que outros clubes também observavam aí o Pedro Porro, mas o Tottenham já vinha conversando com o Sporting há várias semanas e agora parece que finalmente conseguiu fechar a contratação, né? Vamos esperar o anúncio oficial. Lembrando a vocês que a janela de transferências lá na Europa se encerra no dia 31 de janeiro, na semana que vem, então vamos ver aí como serão esses próximos dias, quais mais jogadores serão anunciados aí pelos grandes times europeus, né? Na tua opinião, você gostou aí do Pedro Porro chegando lá no Tottenham? Você acha que ele vai dar trabalho para os rivais da Premier League? Comenta aí! Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, falou! It's gonna be a long night. Yeah, let's go.